Fala, parente, tudo certo? Hoje todo mundo fala de crescer, de buscar a oportunidade, de ir para um lugar melhor. É mudar de cidade? Entrar em outro mercado? Ou é sobre o jeito que você se posiciona, o nível de entrega e as decisões que você toma todos os dias? É exatamente sobre isso que vai ser a conversa de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Frente com Parente. Mas antes, esse episódio tem o oferecimento da Netbox Internet, uma empresa genuinamente tocantinense que já está conectando Tocantins com internet de fibra ótica de alta velocidade e estabilidade. A Netbox já vem expandindo sua rede de Colinas até Gurupi, levando conexão de qualidade para cada vez mais cidades. Se você ainda não é cliente, use o cupom De Frente com Parente e contrate agora mesmo. O link está na descrição do episódio ou fale com a equipe pelo 0800 602 2732. Netbox, internet de verdade, amizade que conecta. Agora vamos para a conversa de hoje. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no De Frente com Parente o Marcos Antônio. Ele que é sócio fundador da Casa 63 e vem construindo uma trajetória sólida dentro do mercado imobiliário de Palmas e região. O Marcos vive o mercado dia após dia, desde a ponta da venda até a gestão do desenvolvimento e de oportunidades, e traz uma visão muito prática sobre investimento, expansão e o que realmente faz a diferença para quem quer crescer de verdade. Se você quer entender melhor sobre esse cenário e enxergar oportunidades com mais clareza, com mais técnica, essa conversa é para você. Marcos Antônio, seja muito bem-vindo e vamos começar o nosso bate-papo. Estamos aqui hoje no De Frente com Parente, recebendo aqui a prata da casa, o nosso amigo Marcos Antônio de Souza, ele que é sócio fundador da Casa 63, filho de Paraíso, engenheiro civil e corretor de imóveis há 16 anos. Marquinhos, seja bem-vindo ao De Frente com Parente, diretamente dos estúdios Netbox. E hoje eu vou conversar com alguém que saiu do interior do Tocantins, enfrentou desafios reais e conquistou espaço no mercado imobiliário palmense. É uma história de coragem, persistência e resiliência. Marquinhos, seja bem-vindo ao De Frente com Parente. Satisfação poder receber você aqui nos estúdios Netbox e poder contar um pouco da sua história, de como você começou em Palmas. E conte pra gente quem é o jovem sonhador Marcos Antônio de Souza. Primeiramente, eu que agradeço você, Luizinho, parente agora, né, codinome. Agradeço você. Você é um rapaz que eu vi crescer, que a gente foi criado ali juntos, eu, você, seu irmão, o Eduardo. Um abraço também para o Eduardo. Quero agradecer primeiramente o convite de vocês, agradecer o convite do Eduardo. Hoje eu estive visitando aqui antes do podcast essa empresa e eu fiquei muito feliz por ver o tamanho dessa estrutura, por entender o tanto que o Eduardo cresceu, principalmente por ver o tanto que a Netbox tem crescido e tem principalmente entregado um serviço de qualidade para os seus clientes. Então, o Paraíso precisa de pessoas assim. A gente estava falando das pessoas que estudaram com a gente ali no Colégio São Geraldo. Lembramos um pouco aqui das nossas histórias antigas, né? E quanto a vida foi satisfatória com a gente, de poder entregar para a gente hoje uma estrutura consolidada, tanto da empresa dele quanto da Casa 63. Então, sou jovem, sou nascido em Paraíso, fui criado em Paraíso, sou ali da rua Rui Barbosa, bem aqui próximo à sede da Netbox. Sou ali filho da Joninha, do José Wilson, criado ali naquele cantinho, naquela baixadinha ali nossa. Baixada Fluminense, onde a gente jogava bola na rua, onde a gente andava de bicicleta. Então, fico muito feliz de ter saído, de ter sido criado, principalmente com essa cultura local, de trabalhador, de pessoa honesta que a cidade de Paraíso tem. Eu fico muito feliz, Luizinho, quando eu encontro com alguém em Palmas que é de Paraíso.
porque a maioria dessas pessoas que foram para lá, elas procuraram uma melhora na vida, elas procuraram se profissionalizar, elas procuraram se destacar em qualquer atividade que elas se propuseram a ir para Palmas buscar. Então eu sempre falo, onde tem uma pessoa de sucesso, onde tem alguém de sucesso, onde tem algum cargo de sucesso dentro da cidade de Palmas, sempre tem um paraisense por perto. Pô, Marquinhos, muito legal. E a gente vê que Palmas realmente é um celeiro de oportunidades. Outro dia a gente conversando aqui, entre a gente aqui na Netbox, que Palmas é como se fosse o sonho americano, porque foi uma cidade planejada, uma cidade que foi estudada antes mesmo de nascer, já estava ali no sonho de alguns governantes, e é muito bom poder ver você se destacando no mercado imobiliário. Sabemos que é um mercado extremamente competitivo, apesar de que Palmas é uma cidade nova, que está em plena ascensão, e poder ver o destaque aqui de Paraíso, da Baixada Fluminense, podendo contribuir com o desenvolvimento desse grande município. E assim, Marquinhos, o que mais te motivou a entrar no mercado imobiliário, mais especificamente em Palmas? Qual foi a visão que você teve para poder adentrar esse mercado? Cara, quando a gente é jovem e a gente tem garra, tem coragem, a gente sempre procura oportunidade. Eu fiz um curso na IFTO, aqui em Paraíso, Tocantins, um curso tecnólogo em informática, técnica em informática, se eu não me engano, e arrumei um emprego em Palmas, em 2010, 2009 para 2010. Fui para Palmas para trabalhar nesse segmento de informática, que era um sistema que a gente atendia algumas imobiliárias, e nesses atendimentos de imobiliária eu conheci algumas pessoas que me fizeram um convite, pô, cara, você tem um perfil, entra no mercado imobiliário, vem trabalhar, vem vender imóvel, quer ser corretor de imóveis. E eu, naquele primeiro momento, né, a gente sempre fala, pô, corretor de imóvel, o corretor tem aquela fama tão ruim, o corretor tem a fama ali de marreteiro, de uma pessoa que não é honesta. Então, sem saber das dificuldades, né, a gente sempre tende a julgar os corretores de imóveis. Mas, primeiro, eu aceitei esse convite, então entrei ali no mercado imobiliário em meados de novembro de 2010, e desde lá estou até hoje. Hoje a gente tem uma equipe aí com mais de 120 pessoas. Hoje a gente tem uma estrutura muito sólida dentro da cidade de Palmas. Principalmente a gente tem um volume de negócios muito bacana. Muito, muito interessante, Marquinhos, a sua trajetória. E falando do mercado imobiliário, a gente fala de um mercado extremamente competitivo, um mercado que exige muito das pessoas, do profissionalismo, de você ter o conhecimento. E como esse mercado está hoje em Palmas? Sabemos que Palmas todos os dias acontece. Eu até vi esses dias uma frase dizendo que Palmas acontece todos os dias. Às vezes a gente está aqui em Paraíso ou está em Porto Nacional, a gente fica uns dias sem ir em Palmas. Opa, mas já mudou, que interessante. E hoje a Casa 63, ela é um sucesso, não tenho dúvida disso, a nível de estado. E como você enxerga o mercado imobiliário nos próximos anos, mais especificamente falando de Palmas? Cara, acho que quando a gente fala de Palmas, a gente tem que pensar num contexto geral. A gente precisa fazer uma análise de todo o contexto do nosso estado, então a gente não pode falar especificamente de Palmas. Palmas é uma cidade hoje que tem 305, 310 mil habitantes. E a gente tem um volume de negócio muito alto, principalmente para pessoas que moram próximo à cidade de Palmas, principalmente pessoas que consomem o serviço de Palmas. Hoje, se você pegar, Luizinho, o cara do oeste da Bahia ali, que ele fica situado em Luiz Eduardo, ele demanda os serviços de Palmas. Se ele precisa de saúde, ele vem aonde? Ele vem para Palmas. Se ele precisa trazer a filha dele para estudar, ela vai estudar onde? Vai estudar em Palmas. Ela vai fazer faculdade de medicina em Palmas. O cara que é ali do sul do Pará, de Redenção, Conceição do Araguaia, ele demanda o serviço de Palmas. O cara que é ali de Balsas, do Maranhão, ele vem para Palmas para consumir em Palmas, tanto lazer, quanto moradia, como segunda moradia, também quanto viagem. Então, Palmas é um local, é um hub de negócios, é um hub de saúde, é um hub de estudo. E essas pessoas aqui de toda essa região do Mato Piba, impulsionado muito pelo agro, elas necessitam do serviço que a cidade de Palmas tem para oferecer hoje. Então a gente fala que o mercado imobiliário se desenvolve muito, não só pela cidade de Palmas, mas por todo o entorno e por tudo que a cidade de Palmas hoje virou nessa região aqui do Mato Piba. Muito interessante, Marquinhos, você falar de Palmas. E assim, a gente sabe que
todo o crescimento de um município, ele demanda de desafios, ele demanda de soluções como infraestrutura, como um bom governo. E na sua opinião de vida, na sua opinião como profissional do mercado imobiliário, o que mais está atrasando o mercado imobiliário do Tocantins hoje? Na visão Marcos Antônio como empreendedor, sócio da Casa 63 e como corretor, acima de tudo. Luizinho, eu não falaria nem estar atrasando o mercado imobiliário. Acho que o mercado imobiliário era uma válvula propulsora, ele roda sozinho, mas ele precisa de incentivo de outras partes, né? outras partes. O que mais atrasa nosso estado hoje, o que mais atrasa muitas vezes o desenvolvimento, a chegada de novas empresas, a chegada de novos consumidores, é essa questão dos nossos governadores que sempre, hoje a gente vai para um pleito ali eleitoral e daqui a pouco a gente está todo mundo correndo atrás do vice. O vice é um cargo desejado para quem vai ganhar essa política. Então, o que eu vejo muito, que muita empresa tem receio, até a gente sempre tá andando, tá viajando, conhecendo pessoas novas e sempre as pessoas têm tocado nesse assunto. Pô, o governador de vocês não consegue terminar o mandato, o que acontece? Então, muitas vezes o Tocantins, não só a cidade de Palmas, é puxado um pouco para baixo, a régua desce um pouquinho em relação aos incentivos por conta dessa estabilidade política que a gente sofre. E isso vem atrapalhando de forma negativa, não é isso, Marcos? Até os investidores, porque imagina só, um local que não tem estabilidade, não é isso? Exatamente, assim, é uma empresa grande, de grande porte, que ela faz um acordo hoje no governo, ela tende a ficar preocupada porque ela não sabe se esse governo vai terminar o mandato. Então, e isso acaba, de uma maneira geral, a gente acabou de ter isso dentro do estado de Tocantins com a queda do Vanderlei, depois vem o Laurez, depois o Laurez caiu, volta o Vanderlei. Então, essa estabilidade política, ela acaba judiando um pouco do cenário econômico do estado. Sim, e acima de tudo, Marquinhos, você citou um ponto que eu achei interessante, que o mercado imobiliário, ele anda por si só, não é isso? Ele Exato. É um mercado resiliente, ele é um mercado que ele vai rompendo barreiras. E você citou aqui pra gente sobre o Matopiba, que é a região que o Tocantins abarca, toda essa bacia econômica, o agronegócio, e com essa visão de empreendedorismo, com essa visão de crescimento, como a gente consegue enxergar o Tocantins no mapa imobiliário a nível de Brasil hoje? Quando eu falo isso, eu digo Tocantins como um todo, a região norte, a região central do estado, como a gente consegue visualizar o Tocantins no mapa imobiliário a nível nacional? Então, vamos falar um pouco do mercado imobiliário ali de Palmas, né? Hoje a gente tem projetos, a gente tem estruturas de primeiro mundo. Hoje a gente lançou há poucos meses um prédio assinado pela Porsche Consult. Então, se você pegar pouquíssimas capitais do Brasil, tem prédio com assinatura. O nosso estado, ele é hoje a capital do Matopiba. Palmas é a capital do Matopiba. O Tocantins, em relação ao agro, tem se desenvolvido muito. A gente ainda tem muita terra boa, a gente ainda tem muita terra barata e tem muita gente, tem muito sulista que procura a nossa região para desenvolvimento. A nossa cultura ainda é muito boa, então eu falo que a estrutura das cidades ainda estão em pleno desenvolvimento, mas principalmente a gente ainda tem muita oportunidade para quem busca essa área de cultura, para quem busca plantar soja, para quem busca qualidade de vida e até mesmo sair um pouco daquelas incertezas, né? A gente tem um período de chuva, a gente tem um período de sol, tem o verão, o outono bem definido dentro do estado do Tocantins. Isso ajuda muito para quem precisa plantar e quem precisa dessa situação climática. Muito interessante, o Tocantins ele está realmente estrategicamente muito bem localizado. Além de tudo, né, o que eu sempre falo, nós somos a Palmas está no centro geodésio do Brasil. Né? Centro geodésio, exatamente. E assim, eu costumo dizer aqui nos bastidores que Palmas é a princesinha do norte. Exato. Quando a gente vê Palmas é uma cidade nova que está em plena ascensão, isso é muito bom porque o Tocantins ele está se desenvolvendo. Apesar das dificuldades, como você disse, a política ela vem atrapalhando muito os investidores. É algo que realmente a gente precisa raciocinar sobre isso, poder refletir que a política ela vem atrapalhando, mas como a gente costuma dizer, o tocantinense é resiliente. Só pelo fato de ter desmembrado o Goiás, não é isso, Marquinhos? A gente já está na resiliência. E falando de mercado imobiliário, Marcos, que é a sua área de atuação,
a gente fala em tendências de mercado. Olhando para o Tocantins de forma geral e trazendo aqui a Casa 63, que é uma referência hoje no estado, a gente observa o extremo norte do estado, que é Araguaína. Araguaína hoje virou um berço de oportunidades. E a gente observa que a Casa 63 visualizou Araguaína como esse celeiro, impulsionado pelo agronegócio, pela pecuária mais especificamente. E como é a visão hoje de Araguaína no aspecto do investidor? Porque sabemos que Araguaína é uma cidade que pulsa o agronegócio. E a Casa 63 entrou nesse artifício. E como foi desbravar o nortão do estado, digamos assim? Cara, Araguaína é uma cidade que tem 210 mil habitantes e Araguaína nos últimos 5 anos vem passando por uma transformação muito grande. Quem foi em Araguaína há 5 anos atrás e foi agora vai poder contemplar essa transformação com a chegada do shopping, com a chegada da Via Lago. Há 4, 5 meses atrás, se eu não me lembro bem a data, eles voltaram com voos. Então hoje a Gol opera, a Gol vai para Araguaína ali 3, 4 vezes na semana, não me lembro direito. Mas isso impulsiona muito a cidade, isso impulsiona muito o desenvolvimento para a cidade. Além disso, tem belas faculdades, tem um hospital de muita qualidade. Então, assim, Araguaína nos últimos 5, 6 anos se organizou muito bem. E Araguaína passa por um processo de verticalização. Hoje as pessoas começam a entender que a moradia dentro de prédio, que você morar próximo ao seu trabalho, que você morar num prédio que tem uma qualidade de vida, que tem segurança, faz toda a diferença. Então a gente, dentro do mercado imobiliário, a gente da Casa 63, a gente também passa junto por esse processo de verticalização de Araguaína. E vocês puderam adentrar, de fato, o mercado imobiliário em Araguaína, Marcos? Exato. Hoje, dentro da cidade de Araguaína, a gente é a empresa que mais tem um volume de negócio. Muito interessante você falar sobre Araguaína. E quando a gente fala do Tocantins na forma geral, sabemos que existem investimentos pontuais. O mercado imobiliário é um mercado muito amplo, um mercado de várias oportunidades. E o Tocantins também está no mapa do turismo, não é isso? E como você vê hoje os imóveis de temporadas, que são os Airbnb, sabemos que o Jalapão está na rota internacional do turismo, e como a Casa 63 se organiza para poder potencializar essa nova tendência? Cara, hoje a gente tem uma empresa, ela começou a operar em dezembro, chamado Ali Reserva. Ela é uma empresa genuína nossa, nasceu ali, filha da Casa 63. A gente opera hoje em short stay. O que é short stay? Essa locação de 1, 2 dias. Principalmente para estar recebendo essas pessoas que visitam a nossa cidade, que visitam o nosso estado. Então hoje o cara tem ali a opção dele ter apartamento 2 quartos, dele ter apartamento 1 quarto, dele poder receber 5, 6 pessoas nesse apartamento que ele alugar. E principalmente, Luizinho, quando a pessoa opta pelo short stay, ela quer poder se sentir em casa. Então, cara, ele consegue preparar a comida dele, ele consegue tomar o vinho dele, ele consegue assistir a Netflix dele. Então, ele tem aquela experiência de estar em casa, de não estar num hotel, mesmo viajando. E hoje vocês já se organizaram para poder entrar nesse mercado? A gente já está operando ali com a Ali Reserva. Depois, quem quiser dar uma olhadinha no site, www.alireserva.com.br, principalmente também para essas pessoas que vêm de fora. Hoje o Brasil, principalmente seguindo a tendência dos Estados Unidos, a gente tem essa cultura muito de quando viajar não ficar mais no hotel, procurar ali dentro do Airbnb, procurar algum apartamento de short stay para estar se hospedando. Exatamente. E o Tocantins, para quem busca investimento, quem busca lazer, conta com essa carteira da Casa 63. Então, hoje se a gente entrar ali no site do Ali Reserva, eu tenho várias opções. Então, dá para a pessoa escolher bem o estilo de apartamento que ele quer, o condomínio que ela quer, se ela quer com piscina, se ela quer sem, se ela quer com academia boa. Mas a nossa pegada hoje é oferecer para as pessoas essa sensação de estar em casa, sabe? Sim, então você vai alugar um apartamento e vai ter a mesma estrutura que você tem na sua casa, mesmo viajando. Marcos, e falando de investimento, que é a sua área de atuação, por que investir em Palmas e não em outras cidades? A gente falou de Araguaína, que é uma área de atuação da Casa 63, Palmas, Tocantins. E por que não investir em outras cidades? A gente vê que Paraíso é uma cidade que tem potencialidade, não só Paraíso, mas Porto Nacional. Mas
como a gente observa o investimento hoje, porque sabemos que o Tocantins conta com municípios que estão se desenvolvendo, do exemplo de Gurupi, no sul do estado, e por que Palmas é o centro dos investimentos e não as outras cidades, digamos assim? Cara, muito boa a sua pergunta, né? Principalmente porque a gente está em Paraíso. Por que investir em Palmas e não investir em Paraíso? Por exemplo, tá tão perto, né? Tá tão perto, 60 quilômetros, cara. Gastei 40, 50 minutos de viagem. Em primeiro lugar, porque Palmas é a capital. Em segundo lugar, porque Palmas hoje, se você preza pela qualidade de vida, é a cidade que mais tem qualidade de vida dentro do nosso estado. Além disso tudo, o cenário logístico de Palmas é muito bacana. Se você precisa pegar um voo para São Paulo, você está a 2 horas de São Paulo. Se você precisa ir para Brasília, você está 1 hora de Brasília. Se você precisa ir para Goiânia, você está 1 hora de Goiânia. Então, Palmas te oferece toda essa estrutura, além de toda a estrutura da saúde, toda a estrutura de shopping, toda a estrutura de qualidade de vida. Se seu filho precisa estudar, você tem várias opções de faculdade. Então, isso aí acaba fomentando muito a chegada de novas pessoas, a chegada de novos moradores para a cidade de Palmas, principalmente essas pessoas que vêm do interior. O Paraíso cresceu muito depois da chegada da faculdade de medicina. Eu acredito, não tenho certeza que foi uma ideia muito boa de quem teve, e principalmente para a cidade, isso aí tem um impacto muito grande, principalmente ao longo prazo. E o mercado imobiliário, quando você falou da faculdade, o que eu vejo aqui no meu aspecto pessoal, não estava preparado, viu, Marcos, para poder receber essa turma que vem de fora. A gente teve aqui, até a título de curiosidade, a gente teve uma deficiência de casas, por exemplo. Então, assim, a turma chegou de repente na cidade e não tinha casa para alugar. E vai só aumentar, né? E vai só aumentar. Quanto exatamente. Mais você abre ano passando, vai chegando mais aluno para a faculdade. E o ruim disso, quando a cidade não se organiza para receber uma faculdade, é porque as pessoas acabam estudando em Paraíso e morando em Palmas. Então, exemplo, o supermercado dela é feito em Palmas, a compra dela é feita em Palmas, a gasolina dela é feita em Palmas, então ela deixa de gerar receita para essa cidade. Exatamente. E falando de Palmas, até para quem está nos assistindo hoje, quem está nos ouvindo, quais as faixas de preço de imóveis em Palmas, na modalidade econômico, médio e alto padrão? Se você puder deixar aqui uma dica para quem tá querendo investir, talvez tá assistindo aqui o De Frente com o Parente e rapaz, esse pessoal tá falando tanto de Palmas, mas vamos ver como é que funciona. Então a pergunta é, qual a faixa de preço dos imóveis hoje em Palmas? Sabemos que temos a modalidade econômica, médio e alto padrão, respeitando esses parâmetros. Luizinho, a gente fala muito, que é a ideia desse imóvel? Para que você está comprando? Um imóvel para investimento? É um imóvel para você morar? É um imóvel para você valorizar? Hoje a gente tem imóvel em Palmas aí a partir de 260, 280 mil apartamentos na planta, tá? Vou falar apartamentos que tem uma facilidade ali de compra, como a gente tem imóvel de 7, 8, 9, 10, 12 milhões para venda também. Então isso é uma percepção muito grande de quem vai morar e de para que é esse imóvel. É um investimento? Opa, peraí, quero comprar um flat. Quanto eu consigo comprar um flat? Hoje a partir de 400, 450 mil você consegue comprar um flat que vai te dar um retorno aí daqui 3, 4 anos de aproximadamente 1%. Então isso é muito pessoal com o perfil da pessoa. Mas hoje eu tenho excelentes apartamentos aí de 3 quartos, de 2 quartos, aí a partir de 280 mil reais. E a título do investidor, como identificar esses investimentos, Marcos? Você citou muito bem o perfil do investidor e como o investidor hoje precisa estar atento a esses investimentos. Cara, a gente tem muita oportunidade. Palmas é uma cidade que hoje tem muita construção, principalmente tem muito imóvel na planta. Primeiro lugar é saber de quem que você vai comprar. Segundo lugar é você ter uma assessoria na hora da compra. Nós da Casa 63, a gente não quer só vender o imóvel, a gente quer criar um relacionamento, a gente quer ter um amigo, a gente quer ter um cliente que ele vai comprar um imóvel, ele vai ficar na nossa carteira, daqui a pouco ele aluga esse imóvel com a gente, tanto na locação convencional quanto no short stay, daqui a pouco ele traz o filho dele, daqui a pouco ele traz o irmão dele para estar comprando também. Mas essa compra, ela tem que ser uma compra muito bem instruída, principalmente por parte dos profissionais que estão vendendo aquele imóvel. Não adianta você só comprar um imóvel por comprar.
Então você tem que entender de fato o que você quer para esse imóvel. Eu atendi um cliente semana passada de Paraíso, inclusive, e ele falou, cara, eu quero comprar um imóvel para daqui 3, 4 anos minha filha tá mudando para Palmas, possivelmente para fazer faculdade. Então a gente tem que procurar um imóvel ali que atenda a necessidade desse cliente. E é muito interessante isso, Marcos, que você fala, de criar conexões, até porque quando você vende um imóvel, você cria conexões com as pessoas, você trabalha com os sonhos das pessoas, não é isso? Então, assim, é muito interessante essa visão de vendas, e realmente é isso, é você poder entender o cliente, porque sabemos que, como você disse lá atrás, no início, o ramo do corretor é um ramo, às vezes, mal visto. E quando a gente muda um pouco o aspecto do atendimento, de trazer as pessoas realmente para dentro, de poder criar esses laços, você se destaca. E o que a gente traz aqui hoje? Você, um jovem sonhador, como a gente disse lá atrás, foi a Palmas em 2010 e conseguiu visualizar algo e acreditou no sonho. E você poderia contar um pouco da sua trajetória desde o colegial, quando você saiu aqui da Baixada Fluminense e foi se aventurar em Palmas? Conte pra gente um pouco da sua trajetória, Marcos. Cara, já falei, né? Nascido em Paraíso, em 1989, estudei ali muito tempo no Colégio São Geraldo. A gente se aventurou primeiramente em 2000, no ano de 2000, nós fomos para Palmas. Meu pai foi trabalhar na cidade de Palmas, então mudou eu, minhas irmãs. E em 2006 meu pai veio a falecer, então a gente retornou para Paraíso. A gente tem casa aqui na cidade, então a gente retornou para Paraíso. Eu terminei ali meu ensino médio dentro dessa cidade. Muita gente lembra de mim aqui em Paraíso porque eu tinha uma lan house que era virtual Cyber Café. Luizinho ia lá direto jogar Counter-Strike, usar a internet lá de graça e não, ele pagava. E nesse desenvolvimento aqui eu fiquei em Paraíso ali de 2006 até 2010. 2010 eu entrei no mercado imobiliário dentro da cidade de Palmas. Ali entrei na Você Imobiliária. Com 2, 3 anos eu virei gerente nessa empresa. Em 2013 eu já era um gestor. Dentro dessa empresa já tinha uma equipe aí de 20 corretores que trabalhavam comigo. 2016 eu saí, fiquei um ano em Balsas. 2015 morei ali um ano, a gente lançou aproximadamente 6.000 lotes lá. Então participei dessa estruturação desse loteamento. 2016 eu retorno para Palmas e inicio ali a imobiliária Casa 63. Então, desde 2016 a gente tem na labuta, a gente está ali incentivando, treinando pessoas. E o que eu sempre falo é que a profissão de corretor de imóveis é uma das profissões que mais pode mudar a vida de uma pessoa. Hoje, da cultura da nossa empresa é dar treinamento. A gente não vende só por vender. A gente não vende a qualquer custo. A gente vende de fato o que o cliente precisa. E a gente presta uma consultoria na hora da venda. Então, a gente se perpetua tanto tempo no mercado, a gente está ali tanto tempo no mercado por todo esse trabalho que foi construído ao longo dos anos. Então, nada caiu no colo, nada foi por acaso. Isso eu estou contando assim, uma cronologia bem rápida, mas obviamente foi uma história de muito suor, foi uma história de muito trabalho, foi uma história de muitas noites que não foram dormidas, como qualquer outra empresa que se propõe a crescer, principalmente da maneira que a gente cresceu. Muito interessante, Marcos, sua trajetória. Eu pude conhecer de perto a sua família. Como você mesmo disse, a gente sempre ia lá na lan house e você sempre foi um homem de visão, apesar de muito jovem, mas sempre com o talento de crescer. E quando a gente fala em talento, a gente lembra de Paraíso. E você contou que foi a Palmas e retornou devido à falta do seu pai. E quando você retorna a Paraíso, a gente vê que às vezes as oportunidades em Paraíso elas são meia escassas, mas claro que temos muitas pessoas que moram em Paraíso e acreditam de verdade nessa cidade. E na sua visão, Marcos, observando essa cronologia que você faz do tempo, por que tantos talentos saem de Paraíso? Cara, sua pergunta foi muito boa. Por que tantos talentos saem de Paraíso? Às vezes a gente tem mania de procurar uma desculpa.
procurando por que não deu certo. Por que eu tenho que sair de Paraíso? Por que eu tenho que ir para algum lugar diferente? Por que eu tenho que ir para Palmas? Por que eu tenho que ir para Brasília? Por que eu tenho que ir para São Paulo? Mas será que as pessoas, hoje, independente de ser Paraíso, Gurupi, Palmas, será que elas estão fazendo alguma coisa diferente? Será que elas estão se propondo a fazer alguma coisa diferente? Será que elas estão propondo a entregar um pouco mais? Eu trabalhei, cara, um dos meus primeiros trabalhos aqui em Paraíso foi lá na Carlos Moda. Não sei se você lembra. Acho que eu lembro, sim. Trabalhei, Carlos Modas. eu trabalhei de vendedor de roupa lá. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, precisava de dinheiro, precisava trabalhar em alguma coisa. E eu lembro que eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu lembro que eu sempre entregava mais do que me pedia. Eu lembro que eu arrumava o estoque. Então, quando o cara chegava para comprar um tênis, eu já sabia onde é que eu procurava. Eu não perdia tempo procurando tênis. Então, o que eu sempre falo. O que as pessoas estão fazendo de diferente dentro da cidade de Paraíso? Se você propõe a trabalhar com internet, você tem que ser o melhor. Se você propõe a montar um restaurante, seu restaurante tem que ser o melhor. Se você propõe a ser um videomaker, você tem que ser o melhor. Se você propõe a trabalhar com tráfego pago, você tem que ser o melhor. E hoje em dia, Luizinho, tem muita coisa que você consegue fazer de qualquer lugar que você tiver. Com o avanço da internet. Com o avanço da internet. Agora, se você quer empreender, você tem que ser o melhor. Então, o que eu falo para todos os nossos ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é sempre ser o melhor, independente de onde é que você esteja. Se você é o frentista do posto, você tem que ser o melhor frentista. Marcos, e continuando nessa visão sua de história, de trajetória de vida, sabemos que a Casa 63 ela trabalha com o perfil de formar corretores, não é isso? E com toda a sua bagagem de história de vida, como você vê hoje, sabemos que o mercado imobiliário ele exige muito do profissional. E vocês trabalham com a formação de novos corretores. A Casa 63 ela tem uma escola de corretores. E qual que é a mensagem que você mais intensifica com os seus profissionais, com a sua equipe? O corretor hoje ele precisa ter muita persistência. Acho que como qualquer outra profissão. Segundo, ele precisa estudar. Acho que as pessoas estão um pouco enganadas quando elas pensam, eu vou ser corretor porque não deu certo em nada na vida, agora eu vou ser isso aqui. Cara, não é assim. Mudou faz tempo. Aí você vai ser mais um no mercado. Então, se você quer ser o destaque, você tem que ser muito persistente, resiliente e principalmente estudar muito. A gente precisa entender muito sobre economia, sobre mercado, sobre comportamento do cliente, sobre comportamento do mercado, sobre tendência. Então, já passou do tempo do cara simplesmente entrar numa imobiliária e ele achar que ele só vai aprender a vender imóvel. Ele não só vai aprender sobre tudo. Muito bom. E assim, a gente sabe que o corretor ele vive da imagem, isso. A gente observa muito esses aspectos e no seu trabalho como corretor, na sua imobiliária, qual a dica que você deixa para quem quer iniciar esse projeto aí das vendas, de poder entrar no mercado imobiliário, no que se refere a imóveis, poder vender o imóvel? Qual que é a dica que você deixa para quem quer iniciar essa estrada? Em primeiro lugar é procurar a gente, né? Procurar a imobiliária Casa 63, a gente sempre está em formação aí de novos corretores, a gente sempre tem integração de novos corretores, então convido quem tiver interesse me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, ou pegar meu telefone com o Luizinho, que eu vou passar os detalhes de como entrar nessa jornada. Mas é um mercado que transforma muitas vidas, que eu vi muita gente transformar a vida muito rápido, igual eu não consigo ver em nenhum dos outros mercados. Então o mercado imobiliário é uma terra cheia de oportunidades, principalmente no local que a gente está, principalmente no estado que a gente está. E assim, Marcos, agora a gente falar um pouco sobre os termos técnicos dos investimentos. Peraí que a voz deu uma... E Marcos, a gente falando sobre investimento e voltando lá atrás, eu gostaria que você fizesse uma comparação, até porque, a título de curiosidade, muitas pessoas às vezes querem investir em imóveis e não sabem como investir. Eu gostaria que você fizesse uma comparação, pela sua experiência com vendas e na sua imobiliária, uma comparação entre o mercado rural, o imóvel rural e o imóvel urbano, para o investimento de quem quer começar. Exemplo,
Às vezes a gente tem um perfil de investidor que ele está com o dinheiro parado. E aí ele pensa, por exemplo, eu vou comprar um imóvel e vou alugar. Mas ele pode investir no imóvel rural também. Então, assim, a título de curiosidade, qual a comparação que você faz hoje entre imóveis urbanos e rurais? A título de quem quer investir, quem quer poder tirar um lucro daquilo ali. Cara, primeiro lugar que meu avô, Mário Cabral, falava, né? Quem compra terra nunca erra. Então essa é uma das frases que a gente está no mercado imobiliário aí, que todo mundo já deve ter escutado desse pessoal mais antigo, que é quem compra terra não erra. Então você está comprando, meu irmão, de maneira alguma você vai perder. Uma das grandes diferenças é que no mercado imobiliário hoje você consegue comprar um apartamento, vou colocar aí 350 mil reais, você consegue pagar 40% desse valor dividido em 3, 4 anos. Esse apartamento, quando ele fica pronto, você vai estar financiando ele, você vai estar financiando em torno de 180 mil reais a 200 mil reais. Quando você financiar esse valor de 200 mil reais, você consegue alugar esse mesmo imóvel por 2.500, 3 mil reais, gerando aí mais ou menos uma rentabilidade em torno de 1%. Além disso tudo, Luizinho, o imóvel, como a terra também, ele tende a valorizar. Agora, tanto um quanto o outro, você precisa entender o que você está comprando. Você precisa ser muito bem assessorado para você não comprar uma terra ruim, para você não comprar um apartamento ruim. O grande detalhe disso tudo é que se a terra for muito cara, você não consegue, você precisa de um valor muito alto. E o apartamento hoje você consegue comprar apartamento a partir aí de 280, 300 mil reais na planta. Eu tenho vários clientes que gostam de diversificar os negócios. Então a gente sempre fala, coloca um pouquinho na soja, coloca um pouquinho no gado, traz um pouquinho para o mercado imobiliário, porque querendo ou não, o imóvel também, o imóvel urbano, ele valoriza muito, ele acompanha essa valorização. O cara tem um retorno do aluguel e tem a valorização do imóvel. Agora, desde que ele faça uma compra muito bem assessorada. E o que Palmas vive hoje a título de valorização é uma coisa absurda, né, Marcos? Exatamente, mas por que tudo isso? Muito por conta do agro e muito por conta desse desejo das pessoas de morarem dentro da cidade de Palmas. Ou se você pegar os indicadores, a maioria Palmas ali está no top 10. Palmas hoje está na rota do agronegócio? Demais, ixi. Acho que é o que tem sustentado muito a cidade de Palmas hoje, toda essa questão do agro. O agro, ele movimenta muito as finanças de Palmas, até porque o cara ele compra uma grande fazenda lá em Marianópolis, que está aqui perto, lá em Caseara. Ele quer morar onde? Vai morar em Palmas. Ele vai trazer a família dele para morar em Palmas. Ele precisa de um hangar para guardar o avião dele, ele vai guardar onde? Em Palmas. Ele precisa de um lazer final de semana, ele vai fazer o quê? Vai para Palmas. Então, toda essa estrutura da cidade, ela acaba abarcando o Tocantins inteiro. Esse boom do agronegócio que vivemos no Tocantins foi muito interessante, Marcos, porque há muito se fala que Palmas tem uma dependência do poder público. Talvez você deve ter ouvido falar sobre isso. Então, assim, talvez o agronegócio venha mudando isso aí. Porque o que a gente analisa? Que quem investe no agronegócio mora em Palmas. E quando a gente fala do extremo norte, Araguaína já está conseguindo abarcar essas pessoas, não é isso? Porque assim, o poder público ele beneficia de alguma forma o mercado imobiliário. Como? Trazendo mais lazer, fazendo obras estruturantes, né? E assim, agora para a gente falar um pouco da Casa 63, que hoje é um sucesso em Palmas, em todo o Tocantins, conte pra gente como foi montar uma imobiliária. Você, quando chegou a Palmas e teve essa visão depois de toda essa rota que você fez, como foi empreender e falar assim, agora eu vou montar uma imobiliária e vou pra cima? Cara, nessas andanças minhas ali em 2016, eu entendi que era hora de empreender. Então eu tinha algumas pessoas que já trabalhavam comigo, eu chamei essas pessoas e falei, cara, agora a gente vai montar uma imobiliária, a gente vai montar um espaço pra gente. O espaço começou do tamanho desse estúdio que a gente tinha. Então hoje uma das estruturas que eu tenho tem mais de 350 metros quadrados. Então a nossa primeira operação ela tinha 30, 40 metros quadrados. E como toda empresa a gente não começou grande, a gente foi crescendo com o passar do tempo. Como toda empresa, a gente chegou cheio de desafios. Então, cada ano era um desafio diferente. A gente pegou pandemia e tudo certo. Vamos tentar se reinventar, vamos tentar se organizar.
Então a gente não parou nesses anos. Então a Imobiliária Casa 63, ela sempre vem se desenvolvendo. Empreender não é fácil. Empreender não é fácil. A gente enfrenta diversos problemas, diversos. A gente enfrenta problema econômico, a gente enfrenta problema com a má qualificação profissional das pessoas que estão próximas da gente. Mas, como qualquer pessoa, como qualquer empreendedor, acho que a persistência por si, ela sempre tem que falar mais alto. E hoje a Casa 63 trabalha em diversas áreas de investimento. Exato. Desde a área econômica, médio até alto padrão. Exato. Hoje a gente atua em todos os segmentos do mercado imobiliário, desde o cara que quer comprar um imóvel na planta, quanto um cara que quer comprar uma casa pronta, até aquele cara que chega na imobiliária hoje para alugar um apartamento, seja aquela locação de um ano, quanto aquela locação de um dia. Exatamente. Muito interessante, Marcos, a sua experiência. E gostaria que você contasse um pouco para a gente. E quando a gente analisa hoje todo essa área do empreendedorismo, que não é fácil, qual é o maior desafio que vocês enfrentaram no decorrer dessa estrada? Cara, foram vários, né, Luizinho? Igual eu tava te falando. Cara, a pandemia judiou da gente. Eu falo que o empreendedor ele tem que se reinventar todos os dias. Todo dia ele tem que inventar alguma coisa nova, porque senão ele vai ficando para trás. Agora a gente começa a lidar com a chegada aí da tecnologia, da IA de novo, né? Que eu acredito que todas as empresas vão sofrer uma transformação muito grande. Então hoje você vê IA fazendo atendimento, seja ele por voz ou seja ele por WhatsApp, perfeitamente, sem alucinar, como se fosse uma pessoa, ou como fosse humano. Então, como em qualquer outro negócio, o mercado imobiliário também ele passa por uma constante transformação. Você tem que estar sempre esperto e entender qual que é a hora de entrar ou desembarcar dessas mudanças. E hoje conta também, você falou da inteligência artificial, às vezes o cidadão que olhar um imóvel, ele conta com a visita virtual. Então será que daqui a uns anos a inteligência artificial vai substituir o corretor? Cara, eu falo que o serviço humano, aquele que ele precisa do sentimento, da hora da compra, da sensibilidade, ele nunca vai ser substituído. Agora ela vai facilitar demais. Hoje, se você pegar uma inteligência artificial igual tem a Manos, se você colocar lá, me sugere opções de imóveis de 300 mil, ela vai lá e linka todos os imóveis 300 mil que tem em Palmas para você. Faz uma busca, não é isso? Faz uma busca e já te entrega aquilo ali do jeito que você quer, em PDF, em apresentação, com imagem, sem imagem, com preço. Então, a inteligência artificial, ela tem facilitado muito o caminho, ela tem tido uma velocidade muito grande, dado uma velocidade muito grande, principalmente no que se tange atendimento nas empresas. Interessante. Marcos, agradeço a sua presença aqui no De Frente com Parente, um papo descontraído, um papo técnico. E se você fosse deixar um conselho hoje para quem quer investir em Palmas ou em Araguaína, que a Casa 63 está atuando, qual o conselho que você deixaria para esse investidor hoje? Primeiramente, quero agradecer você mais uma vez, o Eduardo, por esse convite. O conselho que eu dou é procure pessoas sérias, procure profissionais sérios, procure empresas sérias, procure pessoas que vão te dar uma assessoria, pessoas que vão te mostrar como você comprar um imóvel. E eu te falo mais, eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, elas têm condição de ter um imóvel em Palmas. Elas só precisam se organizar para ter esse imóvel em Palmas. Então, vocês podem pegar meu contato, podem me mandar mensagem, que a Imobiliária Casa 63 tem o prazer de mostrar para vocês como comprar esse imóvel dentro da nossa cidade. Marcos, foi um prazer poder receber você aqui. Você é um paraísense que deu certo, histórias paraísenses que vem dando certo, e deixar o espaço aberto, de frente com o parente, é isso aí, esse papo descontraído, esse papo dinâmico, e deixar aberto aqui o convite para quem quiser participar, para quem quiser falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Sabemos que é um tema tão amplo, não é, Marcos? Assim, a gente poderia passar horas e horas aqui falando, mas te agradecer pela partilha do conhecimento e dizer que desejar todo o sucesso aí para a Casa 63, para todos os profissionais. Um abraço também para o Pimenta, também uma cria da casa aqui de Paraíso. E é isso aí, beleza? Um abraço. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo convite. Um abraço.